Incrível, Moro passava a mão para corrupção e Datena fica chocado. DCM, corte da TV Brasil, na verdade. Vamos lá. O principal detalhe do Lula é que ele sabe escolher as pessoas. Então ele tem misturado o ministério dele com gente experiente, muito experiente, e gente muito jovem. Tem gente que tem medo para fazer isso. Obrigado, Emerson. Mas quem já foi 3 vezes presidente da República, pode ser a 4ª. Claramente ele fala inglês para brasileiros e ainda apela a quem? A Jason Miller, a quem pesam acusações até de abuso. Pois é. Pois é. Gente, tava faltando 95 com a contribuição do Emerson, que é um cara generosíssimo e sempre está colaborando aqui com a gente. Obrigado, Emerson. Você é um querido, você é um maravilhoso. Neste momento, nós precisamos de 75 pilas. Eu quero um pouquinho mais de contribuição hoje, além da meta, tá, gente? Quem puder nos ajudar, agradeço demais para a Folha TV manter bem as suas atividades. Coisa linda, coisa maravilhosa. São vocês todos ajudando a gente. Agora deve ser a 4ª. Agora tem esse direito poético de escolher. Ele tem escolhido muitos jovens e tem dado certo. Mas, ministro, o senhor é uma pessoa muito discreta e está num dos cargos mais importantes da União, que é a CGU, que é uma controladoria que lida desde a transparência do dinheiro público até principalmente a corrupção. O trabalho de combater a corrupção, ele é um trabalho que tem que ser feito com muito esmero, com muito cuidado, com muita atenção e sem show, né? Sem pirotecnia, sem subir na mesa e ficar saltitando. Nós temos que trabalhar com seriedade. Por quê? Valeu, Laigon, porque valeu, é um trabalho Lia que precisa Sérgia! continuar, independente de que Lia governo está ali. Sérgia! Né? A gente tem que desconfiar das pessoas que saem por aí falando: eu combato a corrupção, eu faço isso, eu faço aquilo. E, na verdade, quando você vai olhar, não estão fazendo nada, né? Estão falando e não estão fazendo. A gente teve um presidente da República recentemente que falava de combate à corrupção todo dia e ficava tentando trocar delegado para proteger familiares dele, coisas desse tipo, inclusive com vídeo gravado dele falando esse tipo de coisa, dando esporro nas pessoas porque as pessoas não estavam protegendo os familiares dele. Se eu pegar o caso do Banco Master, ele começou agora? Não. Quem que autorizou o Banco Master a existir? Quem que autorizou o Daniel Vorcaro a adquirir o Banco Master, mudar de nome, inclusive, para Banco Master? Quando que isso começou? Não é? Isso não foi agora. O caso do INSS, que você mencionou agora há pouco, a própria CPI, que era controlada pela oposição, diagnosticou que os problemas do INSS começaram pelo menos desde 2019. E por que, inclusive quando eu estive na CPI, eu fiz questão de deixar isso claro para os parlamentares que me questionaram. Falei, bom, vocês estão questionando quem investigou, aí o senhor quem descobriu. Apareceu com protagonismo sem querer ser protagonista, mas porque foi provocado a ser protagonista, se não me engano, pelo ex-juiz Sérgio Moro, não é isso? Pois é, ele me inquiriu no sentido de dizer que nós tínhamos demorado para investigar, nós não estávamos fazendo o nosso trabalho, e eu respondi para ele, falei, bom, você está questionando quem investigou, quem descobriu, quem está responsabilizando. O senhor, quando ministro da Justiça, recebeu denúncia sobre isso. Não é que ele não viu, ele recebeu denúncia. Mandou investigar? Não mandou investigar. Mandou responsabilizar? Não mandou. Ressarciu os aposentados que estavam sendo vítimas daquela fraude? Também não. Então, que moral que tem para questionar quem está fazendo o seu trabalho? Porque quando a gente está lidando com essas coisas de corrupção, Datena, você tem 3 formas. A primeira é você fingir 29, que não viu, gente, e torcer para ninguém ver e passar batido. A segunda é você fazer alguma mudança burocrática de procedimento para estancar a sangria, mas deixar o passado para trás, né? E a terceira é você investigar, é você punir, é você responsabilizar e você ressarcir. E foi isso que nós fizemos. Na época, o Moro fez as 2 primeiras. Esqueceu de fazer a última. É ele que tem que explicar por que ele não fez o que tinha que ser feito, né? Então, assim, nós fizemos o nosso trabalho. O presidente Lula me deu uma orientação logo no começo do governo no seguinte sentido: Vinícius, você tem que ser intransigente
com fraude, com corrupção, com roubo de dinheiro público. Não dá mole, não vacile, vá para cima, fazendo um trabalho sério, respeitando o devido processo legal, sem acusar ninguém sem prova, né? Isso a gente tem que cuidar, né? Porque também nós não podemos punir e responsabilizar pessoas inocentes, porque a gente sabe o preço que isso cobra da sociedade como um todo, inclusive o preço que isso cobra da própria democracia, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. O que a CGU tem feito é um trabalho... Apontar um dedo, ficam 3 apontados para você. Exatamente. E depois, se o cara é inocente, não é proporcional a ele ter sido condenado previamente. Né? Exatamente. Né? Então, assim, o que nós estamos fazendo? Nós estamos trabalhando em conjunto com a Polícia Federal, porque a CGU ela tem uma função de punir servidores públicos, mandar servidor público embora, que fez algum ato de corrupção, e punir empresas pela lei anticorrupção. Essa é a diferença da Polícia Federal? Nós não fazemos aquilo que a gente chama da investigação criminal. Isso quem faz é a polícia. Então a gente precisa se coordenar, trocar informação, ter acesso à informação. O COAF nessa história é muito relevante também, porque eles produzem os relatórios chamados RIFs, Relatórios de Informações Financeiras. Tudo isso vai montando um mosaico de informações que nos permite decidir quem a gente investiga, para onde a gente vai, quando faz busca e apreensão, e é esse trabalho que está sendo feito. O caso da Carbono Oculto, né? Hoje mesmo teve uma nova fase da Carbono Oculto, e nós estamos fazendo isso. No caso do Master, a mesma coisa, e aí a gente vai se coordenando. O ano passado, nós fizemos 76 operações com a Polícia Federal, só a CGU. Né? Batemos o recorde de valores apurados nessas operações, 13 bilhões de reais. Aí as pessoas podem falar assim, quanto é que apurava por ano antes? 200, 300 milhões de reais. Ano passado nós apuramos 13 bi. Então no governo Lula tem mais corrupção, porque veja, eles acharam 13 bi. Não. É porque esses casos eram de antes, né? Esses casos eram de antes. Se tivessem feito essas operações em 2022, 21, 20, também iam achar 13 bi. E lá atrás também. Só que não acharam. Quem achou fomos nós, por meio do trabalho sério da CGU, da Polícia Federal, da Receita Federal agora também, que está entrando nessa agenda com muito vigor. Como é que vocês chegaram a descobrir o que estava acontecendo? Quem é que bateu o escândalo do INSS, que é uma coisa de 100 bilhões, e como é que ninguém viu isso antes? Faltou interesse de investigação, faltava informação, enfim. O INSS tem várias discussões sobre o INSS. Tem a questão do crédito consignado, que é algo que... Os aposentados recebem, podem fazer empréstimos e descontar na folha de pagamento. E você teve essa questão do desconto associativo, né? Das associações que filiavam aposentados sem a sua autorização e descontavam R$50 aqui, R$50 ali e tal. Aqui a gente identificou descontos indevidos que giraram na ordem de 3, 4 bilhões de reais. 4 bilhões de reais. Neste caso específico, como é que começa, Datena? Começa com uma auditoria da CGU. Por quê? Se identificou que o valor do desconto estava aumentando. E que a partir de 2021, começa a aumentar muito o número de associações que podiam fazer esses tipos de desconto. O que era estranho, né? Porque de repente você tem ali 4, 5, 6 sindicatos que historicamente fazem desconto. Você é jornalista, você pode ir lá e autorizar que o sindicato do jornalista te desconte no seu contra-cheque todo mês R$50, que é a sua mensalidade. E tudo bem. Só que começou a aumentar muito o número de associações. Essa dificuldade, onde você mistura o legal com o ilegal. E aí você começa a aumentar muito o número de associações, aumentar muito o número de descontos, e aí o pessoal começa a falar, que é essa explosão de número de associações? De quanto foi que vocês perceberam? Aí, isso estava começando lá já com muita força a partir de 2021, ou seja, no governo anterior. Em 23 nós chegamos, identificamos esse aumento e começamos uma auditoria. Porque
você precisa investigar se aquilo é um problema ou não, né? Não pode presumir que aquilo é fraude, você tem que investigar. E aí foram feitas auditorias. Na medida em que essas auditorias identificaram um risco de fraude razoável, se faz o quê? Aciona a Polícia Federal. A Polícia Federal começa uma investigação própria. E aí, em menos de 6 meses de investigação conjunta da Polícia Federal com a CGU, nós já estávamos pedindo autorização ao Judiciário para fazer as operações nessas entidades em que foram feitas, né? Então, assim, não foi uma investigação, quem entende de investigação criminal sabe que uma investigação que dura menos de 1 ano é uma investigação rápida. Você tem investigações que duram 2, 3 anos. E tudo que é muito rápido favorece quem está cometendo o crime. Agora sim, é verdade, as pessoas perguntam para mim, falam, Vinícius, mas o governo não demorou? Eu falo, o Estado brasileiro demorou. O Estado brasileiro demorou. Agora, não, eu vou além para dizer mais. O governo do presidente Lula agiu rápido. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!